João 20, verso 21. Disse-lhes então Jesus segunda vez: paz seja convosco. Qual é a frase seguinte? Quem pode ler? Assim como o Pai me enviou, também eu vou enviar a vós. Outro, por favor, leia a mesma frase. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Eu quero falar sobre isso. A gente tem já há bastante tempo, pelo menos aqueles que têm algum tipo de relacionamento com o Evangelho, inclusive dentro do contexto ainda de igrejas evangélicas já há algum tempo, a questão missões sempre nos foi ensinada e ela é vista quase que via de regra, quase que de uma maneira unânime, como um evento, como algo à parte da vida daquela igreja local. Ou seja, é necessário que pessoas sejam capacitadas, ungidas, se sintam vocacionadas, para que então possam cumprir aquilo que nós chamamos comumente de ID. Não é assim? Nós fomos durante muito tempo ensinados e levados a esse entendimento. Mas se você olhar um pouco o Evangelho de maneira mais criteriosa e de forma mais minuciosa, você vai perceber que em momento algum, em hipótese nenhuma, Jesus comissionou ninguém a ter, ou a enxergar, ou a encarar essa questão do envio como algo, como um evento, como algo à parte, como algo que do tipo, não, eu vivo o Evangelho. E tem alguns que são missionários. Eu fiquei na Espanha, vocês sabem disso, a maioria de vocês, 2 anos. E para muita gente, ser missionário é isso. É ir para um outro país, é ir para uma outra cultura, é ir para uma outra nação. O envio tem a ver com isso. Foi assim que durante muito tempo a gente percebeu ou entendeu, ainda talvez não de maneira muito clara, mas foi sempre assim que ficou subentendido em nós, que havia pessoas específicas, separadas, de uma maneira exclusiva e pertinente a fazer aquilo. E por conta disso, a maioria de nós, dentro de nós, relaxava e dizia: que maravilha, eu não tenho nenhuma responsabilidade com ninguém. E afinal de contas, eu não fui enviado a lugar nenhum. Então basta que eu viva o meu evangelhozinho dominiqueiro e tá joia. Eu já estou cumprindo a minha parte, eu já não roubo, eu não minto, eu não falo mais palavrão, não faço nada de errado. Já estou vivendo muito bem para Deus. Quando na verdade isso é um leve engano. Porque nunca Jesus enviou ninguém a lugares. No Evangelho, discípulos não são enviados a lugares. Discípulos são enviados a pessoas. Tem gente que tem um chamado para um lugar. Aí ele esbarra de maneira espontânea. Suponhamos, eu tenho um chamado, porque a turma gosta muito de chamar para a África, né? Porque a questão social na África parece que comove o coração dos crentes. Aí entendeu a imaginar que tem uns chamados ministerial para um lugar que tem problemas sociais. A gente, em geral, é assim que a gente pensa. E aí alguém diz assim: eu tenho um chamado para Angola. Mas aí ele cruza com angolanos na vida dele, ainda aqui no Brasil, ou quem sabe em Friburgo, e ele não se sente chamado àquela pessoa. Ele se sente chamado a um lugar. Mas o lugar, Deus está pouco se importando. Porque de fato Ele se importa com pessoas, com agentes de carne, osso, alma. E para pessoas, você e eu, na medida em que aceitamos e entendemos que somos discípulos de Jesus, automaticamente deveríamos também entender, isso deveria ter sido nos dito desde o início, que em sendo discípulo de Jesus, entramos dentro ficou lindo, mas entramos no contexto de envio.
quer em geral, se encher de conhecimento, de unção, Senhor, unção, e para nada. Pura vaidade, pura criancice. Porque em geral a gente não tem a menor ideia do que é unção, do que é chamado, de nada disso. A gente quer estar sob cobertura de alguém. Já falei isso para você, cobertura de alguém é Jesus, que é a única cobertura intransponível. Porque se eu for a sua cobertura, você está debaixo de um telhado furado, meu irmão. Vai ter goteira na tua casa, já te disse isso. Estou debaixo do sangue do cordeiro, não sei você. Mas é dele ou é nele que eu me escudo. E aí a questão do envio, para começar nesse texto, o contexto é: os discípulos estão trancafiados em casa com medo dos judeus, porque Jesus havia sido crucificado. Jesus ressuscita e entra, vai até a casa deles, onde eles estão reunidos. Tomé não estava nesse momento. E Jesus diz: Pai seja convosco. Da mesma forma como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então, querido, eu queria que a gente analisasse nessa noite, primeiro, como o Pai enviou Jesus, de que maneira Jesus foi enviado, o que é que tem como características principais. É óbvio que existem muitas, mas o que é que tem de essência no envio de Jesus a nós? Porque Deus amou o mundo não é o planeta. Deus amou o mundo de tal maneira que, o que ele fez? Eu podia trocar o deu por enviou o seu Filho unigênito. Porque Deus dá ou envia Jesus para as pessoas. Então, a primeira coisa que eu queria que você compreendesse, porque nós compreendêssemos nessa noite, é de que maneira que Jesus foi enviado a nós. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Filipenses capítulo 2, versos do 5 ao 8. Eu queria que alguém lesse para mim, por favor, em voz alta. Filipenses capítulo 2, do verso 5 até o verso 8, então somente. Quem pode ler? Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, substituindo em forma de Deus, não considerou a ser igual a Deus, coisa a que se deveria aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Primeira coisa, o texto Paulo inicia dizendo assim: de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento. Por que sentimento? Para que a gente copie o referencial que é Jesus, não de maneira exterior, mas que nasça, que brote de dentro. Então, não que haja em vocês um comportamento, mas que haja em vocês um sentimento. Existe um abismo entre as duas coisas. Comportamento sem sentimento, o nome disso é hipocrisia. E a maioria de nós ainda vive tomado disso, dizendo o seguinte: somos discípulos de Jesus, mas não conseguimos amar as pessoas. Ora, um discípulo de Jesus que não ama as pessoas tem algum problema com ele. Porque o sentimento que deve haver na gente deve ser um sentimento que havia em Jesus, ou que há em Jesus. Então tem que ser algo de dentro para fora, tem que ser visceral, tem que vir do íntimo, tem que ser algo que vai muito além da razão e muito além de um canudinho de papel, porque você acha que fez um cursinho de teologia e agora é alguém apto a pregar. Tem que vir de dentro, né? Isso tem que ser algo em ebulição constante, tem que ser algo efervescente, tem que vir das
entranhas. Enquanto não nasce das entranhas, a gente ainda está num processo muito superficial de discipulado. Tem que nascer das entranhas. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, tendo ou sendo em forma de Deus, não teve, estou usando uma versão mais antiga, não teve essa também, por usurpação. Então lembra mim, senão não vou lembrar tudo. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, Mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. de que forma então Jesus é enviado a nós? Primeiro, esvaziando-se de si mesmo.